Existe um paradoxo muito grande na Coreia do Sul que poucas pessoas acabam falando por aí. Enquanto o mundo inteiro está obcecado com tudo que vem de lá, as músicas, as séries, a comida, a moda coreana, uma grande parte da população tá tentando fugir do país. E não é modo de falar, tá? Tem muita gente querendo sair da Coreia, pesquisando vistos, estudando outros idiomas, calculando quanto que precisa de dinheiro para conseguir morar em outro lugar. E não são só pessoas que fracassaram no sistema. Geralmente são as pessoas que abriram seus olhos e viram como que o sistema funciona. E acabaram decidindo que não querem mais fazer parte disso. Os próprios sul-coreanos criaram um nome para isso. Eles chamam o país de Hell Joseon, ou Inferno Joseon. Joseon era o nome do antigo reino coreano, que existiu por séculos antes da Coreia moderna. Então quando alguém fala Hell Joseon, ela tá dizendo que por baixo de toda a modernidade bonitinha, de todo o brilho que o mundo vê de fora, o país ainda tem uma lógica muito antiga e cruel com quem não se encaixa no sistema. E essa discussão aqui não acontece num canto isolado da internet. Ela tá em todos os fóruns, em comentários do YouTube, em posts de redes sociais com milhares de respostas, tá em música e até mesmo nas séries que você assistiu e nem percebeu a crítica ali. Então hoje a gente vai voltar para a Coreia para falar sobre esse assunto. Não como um turista fascinado pelo K-pop, mas tentando entender o que está acontecendo ali dentro de acordo com os próprios coreanos. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar um pouco mais, comenta alguma coisa aqui embaixo e verifique os links da descrição que eu vou deixar aqui também. Eu vou estar deixando aqui no primeiro link uma mini loja do canal, uma vitrine aqui de produtos legais que eu separei para vocês, produtos que eu indico para vocês aqui pessoalmente, em lojas confiáveis, tá tudo bonitinho lá explicado. Então dá uma olhada aqui embaixo nesse link se você quer me ajudar um pouco. Muito obrigado e vamos pro vídeo. Para entender qualquer coisa sobre a insatisfação das pessoas na Coreia do Sul, você precisa primeiro entender como que a família funciona ali. É justamente aqui que tudo começa. Na Coreia do Sul, a família não é só um grupo de pessoas que se amam e vivem juntas. Ela é uma unidade de reputação social. O que um filho faz ou deixa de fazer reflete diretamente no que as pessoas vão pensar sobre a família, ou até mesmo sobre seus colegas de trabalho. Isso cria um problema que, para quem vem de fora, parece impossível de imaginar. Os pais coreanos, de forma geral e cultural, não criam seus filhos para serem apenas felizes. Eles criam eles para serem bem-sucedidos. E bem-sucedido aqui significa uma coisa muito específica: ter uma boa universidade, um bom emprego, um bom casamento, uma aparência muito boa, tudo isso no tempo certo e na ordem certa. Se o filho desvia de qualquer um desses pontos, não vai ser só ele que vai sofrer as consequências. A família inteira meio que perde pontos com a sociedade, perde o respeito e o prestígio perante os outros. E perder isso na Coreia do Sul não é um problema pequeno. É uma coisa que as pessoas evitam a qualquer custo. O resultado disso, para quem cresce nesse ambiente, é uma pressão constante, o tempo inteiro. E isso desde muito cedo. Uma pressão que não vem só de professores ou do sistema, vem de dentro da sua casa. Tem uma rede de pessoas que têm uma opinião sobre cada pequena coisa que você faz na sua vida. Um exemplo muito comum, que parece exagerado sobre isso, é que na Coreia do Sul é relativamente comum que os pais paguem cirurgias plásticas para os seus próprios filhos. Não porque o filho pediu, e não porque ele tem uma necessidade real, médica, mas porque o padrão estético do país é tão rígido e as consequências de não ser assim são tão grandes que os pais enxergam isso como um investimento. E é justamente isso que você precisa entender aqui. Não é à toa que a Coreia tem um dos mercados de estética mais grandes do mundo. Dependendo do tipo de coisa que a gente está falando aqui, algumas listas colocam a Coreia como o top 1 do mundo. E quando você vê esse contexto aqui por trás, não fica difícil entender o porquê. Na Coreia do Sul, a aparência física não é uma questão de vaidade pessoal. Não é uma coisa que você meio que decide sozinho. Às vezes é uma questão de sobrevivência social e profissional. Currículos com fotos são um padrão no mercado. Isso daqui já é diferente de boa parte do mundo ocidental, para evitar que você seja ou não seja escolhido por aparência, mas na Coreia isso daqui é bem comum. E geralmente vai avaliar a aparência do candidato, mesmo que eles não falem isso para você diretamente. Nos relacionamentos, a pressão estética existe dos dois lados, tanto sobre mulheres quanto sobre homens, embora seja de formas diferentes. E, inclusive, você pode ser excluído de alguns grupos sociais com uma frequência muito maior do que existiria em outros países.
O padrão coreano é uma coisa muito estreita. Pele clara, rosto pequeno, nariz definido, olhos ali com pálpebras maiores. E muita gente acaba modificando o próprio corpo para tentar chegar nesse ponto. É um ciclo que vai ficando mais apertado com o tempo. O que torna isso ainda mais complicado é que essa pressão estética não é uma coisa isolada. Ela se conecta com tudo mais. Com os relacionamentos, com a família, com o trabalho. É meio que uma peça dentro de um sistema muito maior. Tem uma geração inteira de sul-coreanos que está desistindo de namorar, de casar, de formar família. E não porque eles não querem fazer isso, mas porque dentro da lógica que essa sociedade impõe, o custo acaba sendo alto demais. Do lado dos homens, existe uma expectativa financeira que beira o impossível. Casar na Coreia do Sul, num contexto mais tradicional, significa que o homem precisa ter condições de prover moradia, o que em grandes cidades já é uma coisa extremamente absurda. Além do apartamento, existe também a expectativa de estabilidade de emprego, de carro, de capacidade de sustentar uma família. E tudo isso num país onde o mercado de trabalho é extremamente competitivo e os salários de entrada muitas vezes nem acompanham o custo de vida. Do lado das mulheres, a história é diferente, mas também é pesada. A Coreia tem um problema muito sério e bem documentado de machismo estrutural. E aqui não é conversa sem fundamento não, é realmente uma coisa bem complicada lá. Mulheres geralmente ganham bem menos do que homens fazendo praticamente a mesma coisa. Existe uma expectativa cultural de que após o casamento, e especialmente depois de ter filhos, a mulher tem que reduzir ou então abandonar a carreira. Existem muitos casos também de problemas domésticos que geralmente são minimizados ou até são ignorados pelo sistema. E foi em resposta a tudo isso que surgiram diversos movimentos de mulheres, como o famoso 4B, que eu falei mais a fundo inclusive nesse vídeo aqui. E o debate sobre isso daqui na Coreia é bem acalorado. Tem gente que acha que o movimento é uma resposta legítima para problemas reais, e tem gente que acha que é exagerado. Tem homens que também se sentem injustiçados pelas expectativas que caem sobre eles. Mas é difícil encontrar movimentos masculinos contra isso. Infelizmente é uma conversa aqui que tá longe de ser simples e dificilmente vai ser resolvido assim tão rápido. O que é inegável é o resultado de tudo isso. A Coreia tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo. Em 2023, a taxa de fecundidade caiu para menos de 0,8 filho por mulher. E isso está muito abaixo do nível necessário só para manter a população, que geralmente é algo em torno de 2 ou 2,1. É como se a Coreia estivesse sumindo aos poucos e no longo prazo o país deixaria de existir. E uma parcela muito grande desse número tem a ver com o que a gente está falando aqui. Pessoas que olharam para essa pressão inteira que a Coreia faz sobre eles e disseram: não, obrigado, eu não quero participar disso. Mas por que existe tanta pressão nesse país? Grande parte da resposta está na história recente do país. A Coreia saiu de um dos países mais pobres do mundo nos anos 50 e em algumas décadas se tornou uma das maiores economias do mundo. Teve muita gente trabalhando para isso, muita gente sacrificando uma vida inteira de trabalho para construir esse país. Então eles construíram uma cultura inteira em torno da ideia de que o esforço e o sacrifício levam ao sucesso. O problema é que isso daí não desacelerou quando o país ficou rico. A mentalidade de sobrevivência e competição continua, mesmo depois que a necessidade imediata já passou. E começa muito cedo, mas muito cedo mesmo. As crianças coreanas já experimentam esse tipo de pressão desde os 10, 12 anos, ou até antes em alguns casos. Eles precisam estudar o tempo inteiro com um único objetivo: passar no Exame Nacional de Admissão Universitária da Coreia. Uma única prova. É como se a vida de todos eles só valesse para uma coisa, uma única prova. E é justamente essa prova que determina em qual universidade você vai estudar e que influencia bastante o tipo de empresa que vai te contratar. E daí em diante acontece um efeito dominó. Então eles sofrem pressão na escola quando são crianças, pressão na universidade quando começam a estudar, se conseguirem passar, e também pressão no mercado de trabalho. A cultura de trabalho na Coreia é pesada até mesmo para os padrões asiáticos, que já são conhecidos por serem muito exigentes. Tem gente que fica no escritório até meia-noite, não porque tem mais trabalho, mas porque o superior ainda tá lá, e ir embora antes dele seria visto como falta de compromisso. Então é um estilo de vida muito louco e muito cansativo. Não é à toa que tem muita gente que tá simplesmente desistindo e indo embora do país. E talvez você pense, tá, mas por que todo mundo não vai embora? Não é tão simples assim.
Dentro da própria Coreia do Sul, existe um debate muito grande entre pessoas que vivem experiências completamente diferentes no mesmo país. Tem gente que olha pra isso e diz, tá, não dá mais, eu preciso sair daqui. E tem gente que olha pro mesmo cenário e fala, pô, é difícil, mas eu encontrei o meu caminho aqui. Você vai ver pessoas com todos os tipos de opinião. Tem gente que acha que reclamar sobre isso é simplesmente preguiça, é a geração mais fraca. Tem gente que acha que é um absurdo a forma que as pessoas vivem lá. E por aí vai. Tem gente que se agarra nas coisas boas do país. No sistema de saúde acessível, bairros seguros, comida boa e barata, as possibilidades que a Coreia te dá para tua vida e que acreditam que se você seguir por caminhos alternativos, você conseguiria fugir dessa prisão. E tem ainda outro grupo de pessoas, que talvez seja o mais honesto de todos. Aqueles que reconhecem que existe os dois lados ao mesmo tempo. E é um sistema pesado, complicado, tem coisas que precisam melhorar, mas não dá para comparar com outros países, não é tão simples assim. Porque pressão extrema de trabalho existe em Singapura, no Japão, nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil. Preço absurdo de moradia também. Então, não é simplesmente na Coreia que isso acontece. Bom, existem muitos outros motivos aqui que eu poderia ficar falando. Isso vai muito além dessa lista de problemas. Mas eu queria que você comparasse aqui nos comentários. Isso faz sentido pra você? Já passou por algum momento desse tipo na sua vida? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se você quer apoiar o nosso trabalho aqui novamente, verifica o link na descrição. Eu deixei aqui vários produtos legais aqui em lojas como Shopee, Mercado Livre. Produtos que eu indico pra vocês, que eu mesmo comprei ou achei interessante, que tem um preço bacana. Vocês podem gostar do mesmo tipo de produto que eu, provavelmente. Então dá uma olhada aqui no link da descrição ou escaneie esse QR Code aqui da sua tela. Vai lá ver os produtos que eu te indico. Não vai custar nenhum centavo a mais para você comprar aqui pelo link do canal. E eu vou ficar muito grato porque isso ajuda bastante aqui no meu trabalho. Muito obrigado por acompanhar aqui sempre. E a gente se vê nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela.